Fala pessoal, beleza? Trazendo aí mais dois indicadores. Atualização do Fair Value Gap, que foi liberado gratuito agora na loja, já vai vir essa atualização. E o novo BPR, Balanced Price Range, também que faz parte da teoria do SMC lá pelo ICT. O Fair Value Gap, eu já tinha passado ele para gratuito, né? E agora já vem essa atualização gratuita também, ok? E esse é um Fair Value Gap PEC, né? Por quê? Porque BPR faz parte do Fair Value Gap, né? Vamos dizer assim, uh, tem uma diferença, né? Mas não é, parece, mas não é Denorex, né? Faz parte da interpretação, né, de Fair Value Gap, o BPR. Então vamos lá. O que tem nesse pacote novo aí do Fair Value Gap, né? O FVG Pack mais, né? Então ele tem o FVG tradicional, ele tem o IFVG e tem o Gap, né? O Gap ele já constava, né? Mas agora eu separei, né? Inclusive com a nomenclatura também, né? Então o FVG Pack, nele agora você vai ter o Fair Value Gap, o FVG, o IFVG, né, que é o inverse, né, Fair Value Gap, e o Gap de abertura, ok? O BPR, eu consegui colocar ele dentro também desse pack. Porém, todavia, né, o que acontece? A gente tem aquelas limitações da Nelógica, né? Então, com essas limitações da Nelógica, eu tive que manter eles separados, né? Ah, ficou bom inicialmente, mas no quesito histórico estava perdendo plotagem, né? Então eu achei melhor, né, manter separado por enquanto aí, né? A Nelogica está trabalhando bastante aí para melhorar essas questões, né? Tentando, né, se equiparar ao máximo que ela pode, né, com as outras plataformas. Tá conseguindo em alguns pontos, outros ainda não, né? Mas os caras estão trabalhando lá, né? Então, quem sabe logo aí a gente já tem a unificação dos dois e de repente consegue também fazer uma unificação do próprio SMC, né, completo, deixar tudo junto. Por enquanto não dá, então fica separado, né? Algumas pessoas me criticam porque eu coloco tudo separado, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu não facilito, né? A primeira opção, porque eu quero ganhar dinheiro, né? Não era o meu intuito ganhar dinheiro com o indicador, né? Mas quando eu coloquei na loja da Nelogica teve uma boa aceitação, um valor muito baixo, né? R$19,90 por mês, né? Valor irrisório, muito menor do que um stop que você toma por dia, né? E é uma forma de reconhecer o trabalho da gente, né? Apesar de que alguns lá que tá pago lá, agora já estou tornando gratuito também. E sem contar essa leva de indicadores aí que eu soltei também, tudo gratuito, né? Porque é aquela história, né? Quando a pessoa não sabe operar, não adianta ter indicador. Pode ter o indicador que quiser, não vai saber operar do mesmo jeito, né? Vai continuar sendo a liquidez do mercado e não tem choro, né? Então vamos lá. Como que nós vamos encaminhar isso aqui, né? Temos dois indicadores novos, né? O Fair Value Gap PEC, né, e o BPR. Então, como que ficou o Fair Value Gap, por exemplo? O Fair Value Gap agora ele separa, como eu falei, o gap de abertura, né? Temos esse movimento hoje no mini índice, né? Ah, vamos botar aqui, vamos colocar, né, um gap de abertura, deixar ele até aqui, vai.
É o preço aqui. Vou deixar ele branco e vamos preencher com branco. Branco. Eita, tá mais pra cinza do que para branco. Então, o que a gente tem aí? Tem o gap de abertura. Antigamente a gente plotava isso como Fair Valley Gap mesmo, né? Não deixa de ser também um Fair Valley Gap, né? Porém tem um nome específico dele, né? E aí temos o Fair Valley Gap. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo daqui de trás primeiro. Vou pegar aqui. Aqui temos um Fair Valley Gap tradicional. Olha só. Olha onde segura o preço. Que impressionante. Vamos preencher ele com amarelinho também. Ok, perfeito. O que mais que tem aqui? Tem outro aqui. Foi mitigado aqui. Esse outro carinha aqui. Então não fica legal, né? Então esses são Fair Valley Gaps tradicionais, né? Aqui a gente tem um Fair Valley Gap de compra. Fair Valley Gap de compra. E aqui nós temos um Fair Valley Gap tradicional de venda, né? Olha só, vamos ver onde está o preço. Está bem longe. E aqui embaixo, aqui, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem outro Fair Valley Gap. Pequeno. É válido? É válido. Oxe, como não é válido isso aqui? Tem validade. O que tem para trás para validar aqui? Né? Só que está dentro dos 5 minutos, mas o que a gente tem lá no 15, né? No 30, no 60? No 2 minutos, né? Aí tem um outro na sequência aqui. Como é que ele se forma, esse Fair Valley Gap tradicional? Então eu tenho a máxima aqui de um candle dito candle 1. O candle 2 sobe com um corpo relevante. E o candle 3 deixa uma mínima que não vem testar o rompimento. Certo? Então esse buraco, esse espaço, forma um Fair Valley Gap. Uma lacuna de valor justo. Ok, Fair Valley Gap. Pintá-lo também de amarelo. Então temos aqui Fair Valley Gap tradicional, né? Ainda não foi mitigado. Aqui o gap de abertura. Aqui um Fair Valley Gap tradicional de compra. Aqui um Fair Valley Gap tradicional de venda. Né? Foi tocado a região, mas não foi mitigado. Né? Foi mitigado? Posso considerar esse cara aqui mitigado por causa do gap aqui da abertura? Teoricamente pode. Né? Teoricamente pode. Porém, entretanto, todavia, né, há exceções. Mas posso considerar mitigado. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para trás. Aqui tem muita coisa para trás.
esse trechinho aqui. Acho que o outro exemplo que eu quero dar vai dar para fazer por aqui mesmo. E aí o I Fair Value Gap, o que é o I Fair Value Gap? Veja, né? O I Fair Value Gap é um Fair Value Gap tradicional. Então aqui temos um pequenino de venda que ficou Fair Value Gap até aqui, até esse cara aqui, ó. Aí veio esse outro cara aqui e rompeu. Então, se ele rompeu, agora esse cara virou I Fair Value Gap. Vamos deixar até aqui, velho. Até ó, o meio aqui. Então, este Fair Value Gap de venda, com o rompimento para cima, ele se torna um I Fair Value Gap de compra. Positivo? Então, ele deixa de ser um Fair Value Gap de venda tradicional e passa a ser um I Fair Value Gap de compra. Ou seja, um inverse. Nossa senhora, meu Deus do céu. Que engasgada agora. Um inversion Fair Value Gap. Ou inverse Fair Value Gap, ok? Então vamos mudar a cor dele aqui agora, para a gente poder, né? Vamos colocar um verdinho e um preenchimento aqui também de verde. E a gente sabe que de venda ele passou para compra. É difícil? Foi difícil entender isso? Não. Puxa vida, que legal. Então você já aprendeu alguma coisa, né, com esse vídeo aqui. Muito bom. Muito bom. Excelente. Onde nós temos um outro Fair Value Gap. Olha só, batendo o olho aqui agora. Vamos ver se esse cara aqui, ó, pegou mesmo a bagaça da coisa. Pegou. Puxa vida. Vocês entenderam? Então aqui, ó, ele era um Fair Value Gap de venda. Aí veio esse carinha aqui, rompeu, e aí ele estica para cá, virando um I Fair Value Gap de compra. E olha onde o preço segura quando ele vem. Temos um aqui que foi mitigado com essa descida, foi consumido e veio parar no I Fair Value Gap. Então vamos mudar a cor dele aqui de novo. Ok. Depois temos aqui um outro Fair Value Gap tradicional, né, de venda. Isso acontecendo agora. Vou colocar com o imã. Ver se ele não vai ser mitigado aí. Temos aqui um Fair Value Gap tradicional de venda. Amarelo. Fala amarelo em inglês. Amarelo. Um Fair Value Gap amarelo de venda. O que vai acontecer se ele romper aqui? Ele vai virar um I Fair Value Gap de compra. Ok? Aí se mitigar aqui o gap de abertura, ele vai virar um gap de compra? Não, isso não existe. Não existe. Pode segurar a região depois no futuro? Até pode. Mas não tem, assim, um dito teórico para isso, né? E aí, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? É só isso. Foi muito bom. Vamos ver o que a gente tem aqui, então. Vamos ver o BPR primeiro. Vamos ver onde a gente acha um BPR. Que não existe. Vai batendo o olho rápido. Aqui é um BPR também, mas está muito largo.
Eu quero achar um mais legalzinho. Bom, aqui é um BPR. E é um BPR, onde você tem um Fair Value Gap de venda. Vamos colocar aqui, vamos marcar esse mesmo. Tá grandão, mas vai esse aí. Aqui a gente tem um Fair Value Gap de venda, não foi rompido, não virou um Fair Value Gap de compra, ok? Mas aqui, ó, a gente tem, vamos trazer ele mais para frente, ele não vai dar ali, ó. Ah, ele foi mitigado. Não, preciso de um que não tenha sido mitigado para explicar melhorzinho, para ficar mais bonitinho. Aqui tem um. Vou tirar o zoom, ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui que venha para cá. Hum, não, esse cara mesmo aqui, ó. Olha eu viajando na maionese. Esse cara aqui mesmo aqui é um BPR, ó. Por quê? Porque eu tenho ele como Fair Value Gap de compra, mas eu também tenho ele como, posso ter ele como BPR, tá? Mas tradicionalmente, como o corpo não subiu, não passou aqui, ó, ele é um Fair Value Gap mesmo, não é BPR, tá certo, ó. Olha, nossa, esquece o que eu falei. Nossa, tá na cara aqui, eu não vi. É aqui, ó. Eu tenho um outro carinha aqui, vamos botar o imã. Eu tenho um Fair Value Gap de venda ali. Certo? Aqui. E aí eu tenho esse cara que fez um corpo grande deixando um outro Fair Value Gap. Ou seja, eu tenho um Fair Value Gap do lado esquerdo e um Fair Value Gap do lado direito. Um Fair Value Gap de venda e um Fair Value Gap de compra. São Fair Value Gaps opostos. Opostos. Posso considerar esse cara aqui como um Fair Value Gap só, sem ser BPR? Até pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas temos o BPR também para qualificar, ok? Então vamos trazer ele até aqui, tá bom. Vamos preencher ele de amarelo também. E aí vejam, né, Balanced Price Range, né? Onde está o balanço do preço no range? Qual range? Do FVG. Está aqui, ó, nesta porção mais forte de amarelo, ok? E vejam que no pullback que ele fez foi exatamente nesta região que ele segurou o preço, subiu, inclusive tocando aqui, ó, de novo, violinou aqui, tocou nesse aqui e subiu. Então aqui nós temos um Fair Value Gap de venda que pode ter virado um Fair Value Gap de compra. Temos um Fair Value Gap de compra que, somado ao Fair Value Gap de venda, se transforma num BPR, que é essa região mais forte aqui da coloração. É um refino, digamos aí, da região do Fair Value Gap, onde está realmente a região de valor, de interesse. Porque veja, aqui ó, a gente teve os vendedores, né, dominando, certo? E os compradores perderam aqui. Já neste Fair Value Gap, os compradores foram dominantes e os vendedores perderam.
Então, essa diferença entre quem ganhou e quem perdeu forma uma região de interesse para voltar a testar e suportar para o movimento continuar na direção. Ok? Tem os termos corretos aqui, tá? Certo? Mas não vem ao caso. Então, de Fair Value Gap, Gap, FVG, e BPR, tá explicado. Então vamos mostrar o indicador agora como é que ficou. Vamos começar com o Traderotto SMC FVG PEC Lite V01. PEC, né? Porque tem os três aqui. Então vamos ver. Olha só que coisa bonita. Que coisa bonita. Ah, tá, a tela tá poluída. Calma, filho, calma, não esquenta a cabeça. E não tem nem order block aqui, hein? É só Fair Value Gap, Fair Value Gap e Gap de abertura. Ó o gap aqui, ó, tá vendo? Ó, na região que eu marquei certinho. Aqui, ó. Opa, vamos pegar aqui de trás. Aqui, ó. Olha só, o gap de venda. Perdão. Fair Value Gap de venda. Olha lá, que eu marquei aqui, ó. Olha lá, ele tá marcado aqui certinho. Tá vendo? Esse outro aqui. Olha lá. Aqui, ó, ele já virou um IFVG de venda. Por quê? Porque era um Fair Value Gap de compra. Com o rompimento da abertura de hoje, já virou um Fair Value Gap de venda. Ok? Aqui embaixo também tem outro que vem lá de trás. Olha onde ele tocou no 50% aqui, hein? Que topzera. Essa região do BPR depois a gente vai ver. Vamos ver se realmente aparece aqui. A gente tem aqui, ó, mais Fair Value Gap de venda. Aqui embaixo os verdes são Fair Value Gap de venda. Os azuis, Fair Value Gap de compra, ou seja, são Fair Value Gap de venda que se tornaram Fair Value Gap de compra. O Fair Value Gap de compra aqui, vamos ver se bateu com a marcação aqui, tem 2. Olha só, bateu certinho ali com a marcação. Ó, a marcação, né? Trazer um pouquinho mais para trás aqui, ó. Olha lá, para você poder ver, ó. Beleza? Ah, e o Fair Value Gap aqui, ó, também, ó, que eu marquei aqui, virou o Fair Value Gap. Tá aqui em azul, ó, tá vendo? Aí aqui temos um Fair Value Gap aqui se formando de venda. Então observe que a cor fica meio diferente, né? Aqui nesse aqui, ó, nesse gapzinho aqui, ó, nesse FVG de venda que a gente marcou, ele também tá plotado. Ele ameaçou virar um Fair Value Gap, mas isso aqui não é para virar um Fair Value Gap porque não houve o rompimento, tá? Talvez o fato do pavio ter vindo aqui ainda tá sobrando no cálculo. Depois de uns minutos de alguns candles, ele corrige e limpa, tá? Aqui ele não plotou, ó. Tá vendo? Então é o que? A gente tem limitação também. Ah, e outra coisa, né? Como ele é aplicado o filtro também do Fair Value Gap, de repente ele não plotou aqui ou pelo filtro ou, né, por limitação da própria Nelogic. Vamos começar a fazer os testes agora aqui. A gente já viu o que aconteceu aqui. Vamos ver. Então vamos lá. O que a gente tem de opção aqui, ó? Filtro 2. Antes o filtro era para a Fair Value Gap de venda e de compra, separado, cada um tinha o seu. Hoje eu juntei tudo e apliquei, ele está aplicado inclusive ao IFVG, que faz muito sentido. Fica muito bom. E agora ele vai do 0 ao 6. Temos 7 níveis, né? Se a gente colocar 0 aqui, ó, der um aplicar, ele vai, ó, plotou um pequenininho aqui, ó. Olha só, esse pequenininho não tinha enxergado. Plotou um pequenininho aqui. Olha lá, agora ele plotou um AFVG aqui, ó. Agora ele plotou, tá vendo? Então acho que é filtro. Filtro 0 plotou. Filtro 1, vamos ver. Também plotou. 2.
Sumiu, tá vendo? Com o filtro 2 ele sobe, tá? 3, vamos direto lá pro 6, lá pra vocês verem como é que fica. Olha lá, sumiu quase tudo, mas agora eu vou tirar o zoom aqui para vocês verem como ele limpa bem a tela. Ó, não ficou quase nada, nem onde eu desenhei ele plotou. Tá vendo? Nem onde eu desenhei ele plotou. Vamos diminuir o filtro agora para o 2. Pronto, tá tudo aí de novo. E aí vai do seu backtest, cada ativo tem a sua, né, volatilidade, tem a sua exigência de filtro, né? Qual que era a outra opção lá que a gente tem? Dias, 30, né? Porque se você deixar mais dias, você não vai ter muita plotagem recente, você vai ter mais plotagem antigas, tá? Porque limitação da própria plataforma, a quantidade de plotagem. Eu quero ver o FVG de venda? Não. Então, aplicar, olha lá, sumiu os vermelhos, que é o de venda, olha lá. Quero ver? Sim, aplicar, olha lá, voltaram, ok? Quero exibir o texto? Não, não quero. Aplicar, olha lá, sumiu o texto do Fair Value Gap de venda. Então, volta, aplica, ok, voltou. Aqui o tamanho do texto, né? E a posição do texto. Vocês podem mudar aqui, vai de 0 a 4. Tá? 0, 1, 2, 3. Não, 0 a 3. 0, 1, 2, 3. Tá? O tamanho do texto e a posição do texto, ela já vai funcionar para as demais opções. Tá ok? Exibir AFVG de venda? Não. Então, aplicar, lá, sumiu a linha azul. Por quê? Porque é o Fair Value Gap de venda que virou um iFair Value Gap de compra. Então, ele some com as linhas azuis. Se vocês acharem que está muito complicado, se vocês querem que eu inverta isso aqui, é só pedir, tá? Pela lógica aqui, eu já opero desse jeito com ele, né, com essa configuração. Então, para mim, tanto faz. Mas se for para facilitar para vocês, é só pedir que eu inverto. A inversão aqui é fácil. Aqui, a cor do AIFVG de venda e se você vai exibir o texto ou não. Então, essa configuração para o AIFVG e para o Gap é o que a gente pode configurar, cor e se vai exibir texto ou não. O resto fica lá em cima, lá, tá? Ele vai assumir. Eu quero ver o AIFVG de compra? Não. Então, aplicar, sumiu com o Fuchsia. Por quê? Porque é um Fair Value Gap de compra que virou um AIFVG de venda, certo? A cor e o texto. E aí o gap, né? Exibir gap diário de venda não, aplicar, ok, sumiu aqui, ó, tá vendo? Aí volto ele, aplicar, ok, voltou aqui. E eu posso escolher também a cor e se eu vou exibir o texto ou não. A mesma coisa para o de compra e o alerta. Então, se quer que ele dê o alerta, que você vai configurar aqui no Alarmes, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui em cima, aqui, ó, o reloginho. Você precisa deixar assim aqui. Se você não vai configurar o alarme, então você dá um não, aplicar, ok. Difícil? Não, né? Facinho, né? Então agora vamos tirar de cena aqui este indicador e vamos ao BPR. Antes do BPR, vamos falar um pouquinho mais do Inverse Fair Value Gap, né? Então, um AIFVG,
Ele aparece quando um FVG previamente válido é rompido, né? Surgindo a troca de mão, a virada, a mudança de polaridade, como a turma costuma falar aí, né? Na prática, o AFVG é lido como um sinal de mudança no controle e entrega de preço, depois que o mercado mostra que aquele desequilíbrio não está mais sendo respeitado. Ok? O BPR, né? O que é o BPR, o Balanced Price Range? É uma faixa de preço onde dois fair value gaps, né? Como eu falei ali, né? Eu tenho um fair value gap do lado esquerdo e do lado direito, eles estão opostos, né? Eles se praticamente como se eles se sobrepusessem, né? Criando uma área onde a pressão compradora e vendedora, onde a compradora ou a vendedora ficou mais balanceada naquela região. Muitos materiais, né, de quem já viu, né, o ICT descrevem o BPR como uma zona de alta probabilidade para a reação quando o preço retorna, né, justamente por representar essa sobreposição de desequilíbrios e sentidos opostos, né. A diferença essencial entre o AFVG e o BPR, né, é que o AFVG significa que um FVG falhou e virou o sentido contrário, né? Então, né, mudou a direção, né, de venda para compra ou de compra para venda. Por isso, o inverse, né, Fair Value Gap, né? E o BPR eu preciso ter dois Fair Value Gaps ali, né, alinhados e opostos, né, na mesma direção, mesmo com range diferente, desde que não haja negatividade disso, né, zeragem, né, desse ponto, né, eu tenho o BPR, né. Então é basicamente isso, né. Vamos lá, vamos ver o BPR, onde que eu coloquei aqui, tem vamos ver ele de pertinho. Olha só que legal. Olha o range que ele tá plotando aqui, ó. Ah, papai, certinho aqui, hein? Ó, estão vendo o azul aqui, ó? Certinho, como eu falei para vocês, né? É a faixa que segurou o preço aqui, ok? Veja que ele tem BPR Bull e Bear aqui, fininho, né? Mas pode ser que segure o preço? Pode ser que sim. Já vi bastante, inclusive Fair Value Gap fino desse jeito assim, 5, 10, 15 pontos, segurar muito preço. E preço que chega rápido ainda, né? Captura liquidez e volta. Faz o sweep ali e boa. Marquei em mais algum lugar? Não, não marquei. Aqui eu falei que poderia ser, né, o BPR, né? Mas realmente ele não considerou aqui, né? Neste Fair Value Gap aqui, ó, tem um BPR Bull aqui. Olha só como ele plota bem, ó. E olha como ele testa os pontos, né? É impressionante. Não plota muito, assim, olhando assim, parece que tem bastante, né? Mas não costuma plotar muito. E geralmente depois de um bull vem um bear, depois de um bear vem um bull. E é a hora que você tem que ficar esperto, tá? O que que a gente tem de opção aqui, ó? Também dias 30, mantenha o padrão 30, tá? Se quiser pôr menos, pode pôr, quiser pôr mais, põe. Mas o que que acontece? Você pode perder histórico, tá? Eu deixo todas essas opções desativadas, tá? Inclusive alerta também, tá? Mas fica a seu critério aí, né? Então, se você usar essa opção aqui, ó, né, para todos que foram, né, ou manter todos limpos, né, aqui, ó, veja como ele reduz a quantidade de plotagem, né? Ele deixa sem mitigar, mas deixa alguns mitigados também, né? É uma forma de você ter uma visão mais limpa da coisa, né?
Então, por exemplo, em vez de ele esticar a linha, a plotagem, ele dá uma limpada aqui, tá? Aí, se eu usar esse aqui, ó, Delete Old BPR, que é apagar os mais antigos, aí lascou. Ó o que ele deixou aqui, ó. Só isso aqui, ó. Por quê? Porque ele vai trabalhar datas, certo? Então, se eu tiver muito antigo para trás, ele não vai nem vir com uma linhazinha plotada lá de trás, lá mesmo que não tenha sido mitigado. Ele vai apagar, tá? E aí, se você quiser colocar o alerta, o alarme aqui, você deixa ativo e configura aqui nos alarmes, ok? Belezura? Críticas, sugestões, dúvidas, podem perguntar que eu respondo. Entre no grupo do WhatsApp, que fica melhor para mim, ou do Telegram, tá? Mais fácil para eu responder. No Telegram é um grupo, é um grupo não, é um, até esqueci o nome agora aqui. É aquele um que ninguém fala, só eu, né? Mas você pode entrar, não tem problema nenhum. Eu acho que você consegue me chamar, é um canal, né? Canal no Telegram e conversar comigo. Do WhatsApp é aberto, você pode falar, né? Desde que não seja besteira, né? Respeitando as regras. Você pode também me contatar, né? No pessoal. Entra lá pro Instagram, né? O Facebook. Já deixa o like aí no YouTube, se inscreve no canal se não se inscreveu, tá? E detalhe, né? O que estava acontecendo? Eu estava gravando o vídeo e cadastrando o indicador na Nelógica. E a Nelógica leva 72 horas ou mais para liberar. Então soltava o vídeo, a turma já viu o vídeo e queria o indicador na hora. E a Nelógica tem o prazo da Nelógica, né? Então, para não acontecer isso, eu só vou liberar vídeo agora quando a Nelógica liberar o indicador, ok? Então aí fica mais fácil. Então você vai saber que quando você está assistindo esse vídeo aqui, por exemplo, a partir deste vídeo, né, o indicador já vai estar lá cadastrado e liberado, gratuito para você estar usando. Deixa a estrelinha lá, deixa comentário, sugestão, crítica, ok? Se você tem ideia de algum indicador também, se você quer um indicador próprio, me chama, a gente conversa, eu programo para você, a gente acerta um preço e boa, ok? Nada muito absurdo, tá? Eu vi algumas propagandas aí de alguns aí que fazem registro em CNPI, patente, esquece, isso aí não existe, tá? Pode até existir, mas não tem base jurídica para isso, tá? É só para te enrolar, para arrancar dinheiro seu aí e cobrar caro para você. Ok? Então, fuja desses espertinhos aí. É lógico que eu não sou profissional, né, programador, mas de NTSL, né, eu consigo estar fazendo de boa, né? Já tenho o quê? 2, 3 anos já que eu estou programando, aprendi bem, né? E de repente eu posso estar resolvendo o seu problema aí. Só me chamar que a gente conversa. Beleza? Então, pessoal, bons gains, Deus abençoe a todos, façam bom uso das ferramentas, né? Não esqueçam que elas vão estar separadas, tá? Precisa baixar as duas, assinar as duas, apesar de ser gratuito, você tem que fazer a assinatura lá pela Nelógica. Valeu? Até a próxima, fiquem com Deus e logo nós estamos de volta.